A origem do projeto Mentalidade Globalista está incutida no catolicismo romano? Olha, não dá pra gente fazer uma associação tão direta assim entre o globalismo enquanto projeto ou mentalidade e o catolicismo romano enquanto doutrina. Até porque as duas coisas se dão em âmbito diferente, existe uma distância de âmbito entre as duas coisas, tá? O catolicismo romano ele é uma doutrina que se dá no terreno da ontologia, da religião, e o globalismo enquanto projeto, enquanto mentalidade, se dá em um âmbito bem inferior a isso. E também existe uma distância temporal, né? Uma distância temporal, são 1000 anos de diferença, existem várias causas intervenientes entre uma coisa e outra, não apenas horizontal, mas também verticalmente, que impedem que você faça uma associação tão direta assim. Existem condições necessárias ao surgimento do globalismo que não estão presentes no catolicismo romano, condições materiais e outras. Agora, se a gente sair desse terreno da mera historicidade superficial, ou então do terreno da sociologia, da ciência política, se a gente superar um pouco esse terreno da psicologia das massas e analisar o conjunto de possibilidades que permitiu a emergência do globalismo e uma ordem superior, analisar de uma maneira mais profunda as possibilidades que levaram à emergência do globalismo, então a gente pode fazer uma ligação sim entre o catolicismo romano e essa ideia globalista. Uma ligação que é feita lá na ideia do papado, né? O papado é uma instituição fundamental ao catolicismo romano, e enquanto instituição, o papado ele atentou contra a ideia sacra de realeza. Ele retirou da ideia sacra de realeza uma série de elementos que eram essenciais a ela. Negou ao rei uma série de funções, uma série de elementos constitutivos, a definição do rei enquanto tal, e o subordinou à ideia de um sacerdócio universal. Então, nesse ponto aí, nessa medida em que o catolicismo romano ele acabou atacando a ideia tradicional de realeza e estabelecendo uma ideia de um sacerdócio universal, com jurisdição universal por cima dela, o papado acaba dando ensejo ao nascimento do poder temporal enquanto tal, né? E aí sim você pode dizer que nesse âmbito, um âmbito bem mais profundo, o catolicismo romano ou o papado acabou jogando uma semente que mais tarde, diante de outros encadeamentos, diante da interferência de outros conjuntos de possibilidades, vão dar nascimento à ideia globalista no campo enquanto projeto político, enquanto mentalidade ideológica, social e de psicologia de massas. Mas não é uma associação tão direta, é uma associação que é feita em outro nível, outro âmbito da realidade, tá? Um âmbito que, quer dizer, não dá para você ficar fazendo um encadeamento histórico disso, um encadeamento na ordem política, ficar buscando os fatores meramente políticos de gestação do globalismo a partir do catolicismo romano. Isso aí não dá para fazer, dá para fazer de uma outra maneira.